pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos e tudo que permeia o almoço e as conversas de elevadores aqui da Faria Lima, direto para você, telespectador da BMC News. Hoje nós trazemos aqui mais um dos assuntos que, como vocês já sabem, fazem a cabeça do mercado e você não encontra tão fácil por aí. Nós temos, este ano, debatido bastante sobre crédito privado e como funciona o risco corporativo, como cobrar o prêmio pelo risco corporativo, como escolher para quem conceder crédito. Mas existe um pedaço do mercado de crédito corporativo que muitas vezes nós deixamos passar. Fogem às nossas análises regulares aos nossos olhos. Quando você é um fornecedor de uma empresa, você tem recebíveis dessa empresa. Muitas vezes você está fazendo as vezes de credor, só que sem cobrar os juros e, sobretudo, muitas vezes sem fazer a devida análise de crédito. O fenômeno que aconteceu com várias varejistas no começo desse ano ligou o sinal vermelho às gestoras de crédito privado, mas liga também o sinal vermelho a gestores profissionais autônomos e outros investidores. Isso porque, quando uma empresa de grande porte toma esse crédito disfarçado na conta de fornecedores, muitas vezes deixa desamparado a quem está cedendo esse crédito. Só que existem formas de contornar essa situação. O duro é encontrar essas formas e, sobretudo, estar preparado, conhecer essas formas e usar da melhor maneira possível esse produto. E desde que todo esse fenômeno aconteceu, desde o fechamento das lojas de varejo, inclusive as estruturas de saída do shopping, tudo isso vocês têm acompanhado no noticiário, nós estamos tentando trazer aqui no Você com Dinheiro alguém para debater sobre esse assunto e explicar para você, telespectador da BMC News, como se proteger e ver se a empresa em que você investe se protege desse tipo de situação. Hoje nós vamos falar com Rafael De Santi, técnico comercial da Mitsui Sumitomo, e com o Ricardo Gel, sócio fundador da Dio Seguros, sobre um tema que não podia ser mais quente no mercado. Nós vamos falar sobre seguro corporativo e como essa modalidade de seguro funciona assim para as empresas e para protegê-las da mesma forma como você contrata seu seguro de vida, por exemplo, para proteger sua renda quando você tem uma situação de risco. Mas, sem mais delongas, vamos falar com quem entende do assunto. Então, Rafael, Ricardo, muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui na bancada e muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Felipe, pelo convite também. E poder discorrer um pouco sobre o assunto, né? Seguro, garantia, falar um pouco desse mercado que hoje está bem mais maduro, né? E basicamente aí todo empresário que necessite de dar uma segurança para o seu contratante, né? Então, quer dizer, ele ajuda a mitigar também a forma, dar mais sustentabilidade nos projetos, enfim, dar mais conforto, né? Então, hoje, nessa tarde, a gente quer falar um pouco sobre isso, também aqui com o Ricardo, que vai estar falando um pouco também de todas essas modalidades que envolve, enfim, vamos falar um pouco sobre esse assunto aí que é extremamente importante para o mercado financeiro, né? Que acaba, de uma certa forma, dando conforto para as partes que contratam aí, que e um dia que venha precisar, o seguro garantia está lá para fazer, né, frente a esse débito ou término de um projeto. Enfim, vamos discorrer um pouco sobre mais esse assunto. Então, deixa eu começar do começo, mas dando ali, com toda a licença, nome aos bois. Digamos, eu sou um pequeno fornecedor, sou uma loja, eu sou uma fabricante de doce. E eu vendo o meu doce lá para uma varejista, que eu não vou falar qual, mas que eventualmente tem ali um problema de crédito. Aí ela para de pagar, suspende o pagamento aos fornecedores, entrou em recuperação judicial. Eu tenho alguma forma de me proteger via seguro para um caso desse, especialmente se eu for muito concentrado em um único fornecedor, em um único comprador, na verdade? Sim, a única forma de mitigar o crédito o crédito realmente é essa, tá, Felipe? Você realmente ter um seguro, na verdade não é um seguro de crédito, você ter uma apólice de crédito, né? E onde você possa buscar o ressarcimento, como está acontecendo no mercado hoje, né? Pela dificuldade aí do mercado varejista. Então, existe sim uma forma de se proteger através
de uma apólice de crédito, né? Que dá esse conforto através... claro que existe uma análise bem criteriosa por trás de tudo isso, né? É feita uma análise financeira e existe essa ferramenta realmente hoje, né? Na verdade, sempre já teve esse tipo de ferramenta, mas é uma forma de mitigar, sim, de que você consiga ter um ressarcimento, claro, né? Se aquele fornecedor ali tiver algum problema. Tá? E vamos pensar o seguinte, quais parâmetros eu tenho que olhar para ver se eu preciso e como fazer um seguro como esse? Então, por exemplo, se eu tenho uma evidência, eu sei que meu cliente pode dar o calote a qualquer momento, provavelmente esse seguro vai ser mais caro também. Mas como ponderar isso? Se eu também acho, muitos fornecedores dessas grandes empresas que entraram em recuperação judicial não esperavam que precisariam desse tipo de solução. Então, como olhar esse mercado e o que deve ligar o sinal vermelho ali para quem está nos assistindo, para o empreendedor, para o gestor que está nos assistindo, de que ele precisa se atentar e pensar em como proteger essa carteira, querendo ou não, essa carteira de crédito que ele tem, embora ele não costume considerar que é uma carteira de crédito. Exatamente. Tem que ser feita uma análise de mercado sempre, né? E assim... A única forma de minimizar isso, mitigar isso, é realmente fazer uma análise minuciosa da empresa, do tipo de atividade. Então, quer dizer, você precisa estar antenado, principalmente no mercado financeiro, também para poder olhar aquela atividade, aquele momento. Enfim, é uma situação, Felipe, que precisa realmente, sempre, como eu falei anteriormente, né, já sempre teve essa modalidade de crédito, mas o mercado ele é muito sensível. O mercado financeiro ele é muito sensível. Então, quer dizer, se você começa a perceber que um determinado setor está tendo problema, então você já começa a verificar e acender aquele sinal de alerta e aí sim intensificar também, a gente como seguradora, né, intensificar também a análise. Por isso que existem diversos critérios que a gente analisa na parte na parte financeira, na parte da experiência. Enfim, é um mix. É um mix que a gente pode dizer que é feito ali para essa análise, mas o fornecedor ele tem que estar atento, principalmente ali na ponta, né? Onde o varejista ali, como ele está sendo feita essa comercialização, a parte de ações. Realmente, essa parte financeira é uma parte muito, não vou dizer complexa, porém, ela é uma parte muito sensível, né? Então, tem que ter esse olhar sempre, sempre um passo à frente, Felipe. Tem que estar sempre um passo à frente para olhar essa parte sensível do mercado também. E a gente tem que considerar o seguinte, quando você tem um fornecedor menor, que vai ceder crédito, né? Ele vende para um grande varejista, por exemplo, eventualmente capital aberto, auditado por uma Big Four. Não vai ser o varejista ali na casa dele que vai olhar o balanço da grande companhia de varejo e identificar os problemas. Né? Exato. Então, é uma forma de ir cravando essa ponte. E nessa linha, qual o perfil do crédito que vocês costumam segurar? Eu estou pensando o seguinte, geralmente quem procura vocês tem como contraparte desses recebíveis empresas maiores, menores, é mais pulverizado, é mais concentrado? Como geralmente esse seguro é desenhado? Na verdade, é uma carteira bem diversificada, tá? Então, você tem desde um pequeno fornecedor, mas isso já parte geralmente do médio para o grande, tá? Então, aí dentro da carteira, você vai ter uma diversidade, enfim, que vai estar buscando essa contratação. E o fornecedor ele vai buscar, né, digamos assim, não transferir o seu risco, mas ele busca, basicamente, minimizar o seu risco. Então, por isso que ele busca uma seguradora de crédito, uma apólice
nesse sentido para estar realmente dando ainda mais celeridade ali nos seus recebíveis, né? Então, não é uma transferência de risco, mas é uma forma de mitigar. Você comentou sobre o porte, geralmente são fornecedores de médio para grandes. Você consegue desenhar rapidinho o perfil de cliente, quem mais procura esse tipo de solução? Olha, você vai ter um mercado assim das indústrias, né? Dessas indústrias, a gente vai falar de tecnologia, né? Enfim, acho que em toda a cadeia, né, de indústria, ela tem essa necessidade, né, de ter uma pólice aí de crédito para poder, né, ter esse conforto. Então, a partir de uma média empresa de produtos, enfim, toda essa cadeia ela vai estar buscando. E quanto maior, aí sim também você vai tendo mais incidência desse risco e mais essa procura também. Felipe, primeiro gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar você também, Rafael, essa oportunidade de dividir esse assunto aqui hoje. Sabemos que é um tema muito concentrado, né, em algumas pessoas, empresas, e não é amplamente discutido, então é um prazer estar aqui na intenção de trazer mais informação para quem está aqui nos escutando hoje. Em complemento com a sua explicação e o que a gente estava dizendo a respeito do seguro de crédito, em comparação ao seguro garantia, ambos são mecanismos que visam permitir maior modernização e segurança para as empresas que buscam esses recursos, né, que buscam esses mecanismos de proteção. Então, no momento que uma empresa contrata um seguro de crédito, além dela estar se protegendo de uma eventual inadimplência, quando ela busca também a contratação de um seguro garantia, que tem objetivos diferentes, mas ela também, de toda forma, se garante mais líquida, menos engessada, com o lastro do mercado segurador, resseguradores, e empresas amplamente seguras que estão dando respaldo a eventuais contratos, adiantamentos de pagamento e obrigações assumidas. Então, esses seguros eles acabam sendo tratados dentro de uma mesma esfera, mesmo que com objetivos distintos. Então, hoje nós estamos aqui discutindo sobre o seguro de crédito, né, que pode ser uma operação específica de um contrato entre um fornecedor e um comprador, e também pode ser um seguro que visa amparar toda uma operação, né? Então, todos os contratos de uma determinada empresa, ou de uma determinada região, ou de uma determinada mercadoria, podem estar amparados dentro desse seguro que nós estamos aqui discutindo. Você comentou, né, de amparar toda uma operação. Uma coisa que me vem muito à cabeça é a estrutura de Project Finance, né? A gente tem, periodicamente, especialmente em concessões, parcerias público-privadas, você tem uma modelagem, mas como todo modelo, você tenta alcançar um alvo, nem sempre acontece. Eu pego o caso aqui da linha 5 do metrô de São Paulo. Ela teve o reconcessionamento seguidas vezes até conseguir entrar em operação. Porque, eventualmente, a empresa que ganhava a concessão não se encontrava em condições financeiras de completar a concessão ou tinha outros problemas que aí não cabe aqui ao programa. Talvez seja a própria estrutura financeira e muitas vezes também, como já dito pelo Rafael, a própria experiência, o know-how da empresa, né? E não conseguir ter aquela operação de fato ativa. E você conseguiria elaborar um seguro para esse tipo de Project Finance? Ou seja, eu contrato a obra e já contrato o seguro caso o executor da obra não me entregue, eu faço um LDF, não Delivery Forward, né? Um termo de que se o cara não me entregar, eu ganho a diferença para contratar o próximo fornecedor. Dá para fazer esse tipo de modelagens? Existem as duas modalidades, inclusive. Muito legal isso, eu sabia isso. Existe o modelo de executante concessionário. Então, quando é de fato uma concessão, como o caso do metrô, que você bem mencionou, ele tem uma contrapartida, né? Então, ele
se ele tem uma obrigação a cumprir, e essa garantia garante exatamente isso, que essa obrigação seja de fato atendida. E caso não seja, o poder concedente aciona essa garantia no intuito de cobrir eventuais prejuízos que possam incorrer. E também, na outra ponta, existe a modalidade de performance, né? Garantia de execução contratual. Eu vou deixar nosso amigo aqui também nos ajudar. Obrigado, Ricardo. Acho que a gente vai entrar nesse ponto, né? Felipe, acho que assim, indo aí direto à sua pergunta, o que acontece? O seguro-garantia, na sua essência, ele garante as obrigações contratuais, né? Então, quando por exemplo, o poder público aí, ele lança, né, um edital que ele precisa de uma concessão, por exemplo, de metrô, né, para ampliação de alguma linha. Então, normalmente, ele faz, né, esse edital, lança e um consórcio acaba ganhando, né, obviamente, com melhor preço. E existem essas duas modalidades que o Ricardo passou aqui para a gente, né? Então, o que acontece? Você vai ter essa obrigação realmente de construir, né, de entregar ali o objeto daquela contratação, daquele projeto, e aí tem também a obrigação, como tocar é a concessão, né, ao longo dos anos, normalmente 25, 30 anos, né, que é a parte da exploração da concessão, e o seguro-garantia ele visa exatamente cobrir alguma falha que esse tomador, né, que a gente fala, vocês vão ter essa figura de tomador, é o tomador de serviço, ou o tomador que é o executante, né, então, fazendo frente a um segurado. Segurado, no caso, o órgão público, né, poder concedente, e aí a seguradora ali na parte como garantidora, né. Então, a gente tem esse modelo tripartite, então, a seguradora, ela entra aí para dar conforto e caso esse tomador, esse consórcio não consiga, de alguma forma ali, seja por um problema financeiro, por alguma coisa nesse sentido, performar esse contrato até o final, né, conforme as obrigações que ele assinou ali em contrato, a seguradora entra justamente com um valor que normalmente seja 5%, 10%, 30% até, para que haja uma recontratação. Tá? Então, obviamente, você recontratar um outro empreiteiro, uma outra empresa, para que aquele objeto, né, do projeto seja terminado, é claro que vai ter um sobrecusto. Então, o seguro-garantia ele vem para dar esse conforto, para que o projeto, né, ele seja realmente tocado até o final. Se houver algum problema, aí sim entra a parte da indenização. Obviamente, vai ter toda uma regulação, né, para ver qual que é o prejuízo de recontratação, mas existe ali um limite na pólice para que isso realmente continue. Então, é o conforto que o segurado precisa, seja um órgão público, seja também um segurado privado, né, que a gente tem essas duas modalidades no seguro-garantia, né, o segurado público, né, e também o segurado privado, que é uma empresa contratando uma empresa para algum determinado tipo de obrigação. Não, perfeito. Eu vou ir avançando nas perguntas. Se alguma pergunta que eu fizer for muito fora de escopo, vocês me falam, mas é que esse tema vai alertando, acendendo outras curiosidades, né? Porque, pensando ainda em Project Finance, por exemplo, quando você toma a concessão de uma rodovia ou da linha do metrô, você presume um nível de circulação. Aí, por exemplo, teve a pandemia, ninguém viajava, ninguém andava de metrô, isso dá uma pancada no seu nível de circulação. Eu imagino que fique muito mais barato para a empresa, quando ela pensar o custo de capital dela, se ela conseguisse expurgar esse tipo de risco. Você consegue contratar, veja só, para um modelo desse, você conseguiria contratar um seguro de receita? Então, fala, olha, a gente modela junto com a seguradora, eu imagino vai passar 100 mil carros dia nessa rodovia. Vamos travar aqui essa receita e eu contrato o seguro dessa receita? Olha, na verdade, esse tipo de garantia seria uma garantia pura financeira, né? Então, aí seria um seguro
teria que ter para todo seguro, né? Ele começa primeiro, na verdade, no seu modelo de contrato, na sua elaboração, né, Ricardo? Então, quer dizer, quando existe um tipo de situação como essa, Felipe, o que acontece? Normalmente, o tomador ele já está ali executando, né, tocando ali a concessão, a obra. Normalmente, tá? Normalmente, a forma de se discutir isso, mitigar isso entre as partes, é normalmente através da renegociação do contrato, tá? O exemplo aí exato. Isso foge um pouco do seguro e vai para a esfera entre concedente e concessionário. Então, ali são discutidas reequilíbrios, novos formatos, discussão aí de algumas manobras que podem ser feitas, uma vez que uma pandemia não era prevista em nenhum cenário, né? E o seguro sempre precisa de estar dentro do que foi contratado. Então, precisa de estar bem definido e claro o que está coberto e o que não está coberto. Então, assim, já até fazendo um gancho à sua colocação, é possível, sim, ter uma espera de receita em um seguro patrimonial, por exemplo. Então, se você tem uma rodovia concessionada a uma empresa e você tem um fluxo lá estimado de 100 mil carros por dia ou por mês e que esse fluxo te gera uma receita de tanto e por algum motivo, ou seja, por um desmoronamento, você tem a perda de uma ponte onde os carros passavam, essa interrupção de negócio pode sim estar garantida pelo seguro, mas aí já não é o seguro garantia, como a gente estava dizendo aqui, mas sim um seguro de riscos operacionais, por exemplo, que garante a estabilidade das suas receitas. Muito bem, estamos batendo aqui esse papo sobre seguro corporativo, sobre seguro garantia com o Rafael de Santi, técnico comercial da Mitsui Sumitomo, e o Ricardo Gel, sócio fundador da Deal Seguros. Então, nós estamos aqui ao vivo e, naturalmente, estamos acompanhando aqui o chat, estamos acompanhando os comentários e as perguntas de vocês. Então, tem ali o pessoal comentando que hoje o programa deveria ser uma edição especial, o Você Sem Dinheiro, dada a queda da Bolsa. Vamos discutir os naming rights com a Paula aí depois para acertar os naming rights do programa. O Regis ali falando, melhor apresentador da BMC, muito obrigado, Regis, sempre muito, muito gentil conosco. O Helder ali, o melhor programa da Faria Limers, muito obrigado, Helder. E temos também ali o nickname Bar Paulão. Muito obrigado pelas explicações, Rafael, sempre bom falar disso. Tem ali também um pouco sobre... O pessoal tem aqui uma pergunta da Andrea Schitz, muito interessante, sobre seguro garantia judicial. Eu vou fazer essa pergunta, mas vou fazer só depois do intervalo para dar tempo de vocês se prepararem. Tem ali o comentário da Imagine Uruguai. Muito bom programa, grande abraço aqui do Uruguai, a audiência internacional da BMC News. Inclusive, cadê aquela audiência do norte do Brasil? O pessoal boi da Bolsa estão sentindo sua falta. Bull Market ali comentando também sobre o momento do mercado de ações no Brasil. E temos ali o nickname Anti-Regis também, dando as boas-vindas ao programa. Pessoal, muito obrigado sempre pela audiência. E se você está chegando agora, ainda não deixou seu like, crava o dedo lá no like, pessoal. Então vamos lá carimbando o like, buscar aí os 300 likes do programa de hoje. E se você está chegando agora ao canal da BMC News, faça lá sua inscrição. Se junte aos mais de 500 mil de inscritos que nós já temos agora no canal da BMC News no YouTube. Faça também sua inscrição e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Você faz a sua inscrição, então toda vez que começa a programação, você recebe ali o aviso, recebe ali a chamada do YouTube para não perder mais nenhum programa aqui da BMC News. E se você tiver alguma sugestão aqui para a bancada do Você com Dinheiro, um tema que você gostaria de ver, uma empresa, um convidado que você gostaria de ver aqui dividindo a bancada com a gente no Você com Dinheiro, mande lá para a gente, basic, como básico mesmo, BASIC, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br.
Então vamos lá, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br e mande a sua sugestão. Agora nós vamos caminhando para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Fique por aí. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo sobre seguro garantia, seguros corporativos, outras modalidades de seguro que fogem ao nosso dia a dia, ali trazendo especialistas para nos ajudar a pensar em situações diferentes aí. Então, estamos batendo esse papo aqui, tanto com a Dio Seguros quanto com a Mitsui Sumitomo, não vou esquecer do Sumitomo, sobre esse assunto. E aproveita aí para mandar sua pergunta, sua dúvida, para aproveitar aqui o conhecimento dos nossos convidados e esclarecer as suas angústias. Nós temos aqui uma pergunta já muito interessante, que passou aqui no chat. Eu vou até pedir para quem mandou a pergunta reforçar ali para a gente dar os devidos créditos, mas que é sobre a modalidade de seguro-garantia judicial. Vocês atuam com seguro-garantia judicial também? O que ele tem de particularidade? O que tem de diferente ali? E quando a gente precisa de um desses? Bom, eu posso falar aqui, Felipe, do seguro judicial, que assim, é uma modalidade que ela começou aí depois dos performances, né? Ela já entra agora numa esfera onde a empresa, né, a empresa tomadora, ela precisa de algum respaldo, de fazer alguma caução frente ao juiz, seja numa discussão trabalhista, tributária, fiscal, né, ou até em algumas ações cíveis. E ele pode utilizar o seguro-garantia de forma que, ao invés de ele fazer a caução em dinheiro, ele pode utilizar, né, o seguro-garantia enquanto houver a discussão, né, ali na esfera judicial. Então, quer dizer, a empresa, o tomador, ele pode tomar esse seguro-garantia, né, numa seguradora, obviamente, né, e ao longo da discussão do processo, ao invés dele aportar um capital que seria necessário até para se discutir todo o processo, que pode levar anos, ele pode aportar essa garantia e utilizar o valor aí dessa discussão dentro do seu fluxo de caixa. Então, quer dizer, é uma baita ferramenta a apólice de seguro-garantia, né, até pelo seu custo anual, né? É claro que essas discussões elas perduram aí pelo menos de 2, 3 até 5 anos, aí depois essa garantia pode ser renovada também, mas de uma certa forma ela acaba sendo um instrumento aí para o empresário que ele consegue operacionalizar esses valores aí dentro do seu fluxo de caixa e seguir a discussão, né? Obviamente com essa modalidade. E isso evita ficar com caixa bloqueado durante todo o período, né? Exatamente. Que é o que foi a Andrea Schitz que tinha feito a pergunta, ela fez um comentário aqui muito em linha com a sua observação, né? Que é a importância que o seguro-garantia judicial tem em ser utilizado para melhorar a eficiência, né, do caixa da empresa. E você não ter que deixar aquele depósito ali durante toda a discussão judicial, que, como você bem colocou, às vezes demora 2, 3 anos, vai levar mais tempo. Às vezes a empresa até ganha a causa, não ia dar em nada, só que ela ficou aquele caixa bloqueado durante todo o período. E aí, eventualmente, você tem que buscar outras formas de reforçar o caixa, que aí vai ter custo com juros, despesa financeira e assim por diante. Muito obrigado, André, pela pergunta. E aí tem o nickname aqui, Você e Tu Vídeos. Boa tarde, Felipe. Melhor programa. Pessoal aqui muito gentil hoje. Melhor programa. Gratidão por abordar temas tão interessantes. Aí, na verdade, aqui eu não tenho como deixar de agradecer os convidados que vêm aqui. Podem trazer esse tipo de pauta. A gente agradece muito a oportunidade que eles nos dão de abordar esses temas, né? Acho que é uma honra estar aqui como mediador, mas, sobretudo, quem traz esse conhecimento para vocês são as pessoas que aceitam fazer esse programa conosco aqui na bancada. Este seguro pode ser adquirido por qualquer modalidade de empresa, por exemplo, uma MEI, prestador de serviço com contrato. Isso a gente, coincidentemente, estava conversando aqui no intervalo, né? Existem targets, né? Cada seguradora tem o seu, né? Para modelar esse seguro. Você pode compartilhar, Rafael, lá na Mitsui Sumitomo, como
qual o corte de vocês, o que vocês têm praticado e se puder abrir um pouquinho de mercado, se outros players, eu sei que você não vai fazer propaganda para outro player, mas comentar se existe essa possibilidade de também fazer para ranges, faixas menores? Claro, Felipe. Assim, acho que falar de mercado não tem problema nenhum, mas falando agora especificamente da Mitsui Sumitomo, tá? O que acontece? Hoje a gente tem um foco, né? Assim, de empresas médias para as maiores empresas de porte financeiro, tá? Que basicamente hoje a gente começa analisando a empresa já pela sua receita, né? Um corte já de 70 milhões aí, né? Seu faturamento, obviamente que o PL dela vai entrar na nossa conta para análise, né? Para fazer aí toda uma parte de análise de crédito, para poder gerar um limite, né? Uma taxa adequada também para esse tipo de seguro que a gente vai oferecer. Claro que cada risco é um risco também, mas assim, a análise ela começa, né, dentro da Mitsui Sumitomo dessa forma, analisando essas empresas. Obviamente o mercado, cada seguradora com o seu segmento, também com o seu apetite ali de risco, tá? Então, é claro que vão ter empresas, por exemplo, que não tem todo esse faturamento, tá? Porém, tem seguradoras que realmente ali apostam nelas, conseguem atribuir também uma taxa, claro, obviamente diferenciada, né? Também um limite um pouco menor, mas assim, existe, de fato, acho que apetite no mercado, é um mercado, assim, hoje muito desenvolvido, um mercado muito maduro de seguro-garantia, onde até menores empresas consigam aí fazer a sua parte de fornecimento, garantir o seu fornecimento, garantir uma prestação de serviço, até mesmo precisando de um adiantamento de pagamento, né, Ricardo? Não, sem dúvida. Só para não deixar nenhuma dificuldade de interpretação aqui, os 70 milhões de receita, que é um crivo inicial da Mitsui, é o faturamento anual, correto? Exatamente. A gente analisa ali o balanço fechado, né? Os números fechados ali do tomador dessa empresa, e a gente consegue ali começar a precificar, né? Obviamente analisando também com risco, né? Nós somos um grande parceiro aqui da Mitsui e fazemos alguns negócios em conjunto e sabemos qual é o foco de atuação da empresa, voltado aí realmente para o público corporativo, em riscos mais robustos, né? Mas hoje também já encontramos no mercado outras companhias que já caminharam para o caminho de varejo no produto de garantia. Então, hoje, com o simples CNPJ, você já consegue atribuir limites para essas empresas menores que desejam fazer contratações para garantir uma obrigação, um adiantamento de pagamento quando for fornecer alguma coisa a um terceiro, uma garantia para a execução de um contrato. Então, hoje já está muito mais dinâmico e mais bem distribuído isso. Hoje, no mercado, a gente consegue aprovar com facilidade empresas de limite para empresas com faturamento muito menores. Empresas que já têm um faturamento a partir de 2, 3, 4, 5 milhões já encontram espaço para seguir com as suas contratações quando necessário. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Chiara que vai direto para você, Ricardo, que qual o papel, né, do corretor nesse tipo de seguro? É um seguro muito específico e que precisa de ter bastante conhecimento para que ele seja, de fato, bem desenhado e contratado em linha com as necessidades previstas no contrato. Então, assim, é importante que o corretor seja especializado no tema para que ele consiga fazer uma estrutura de CCG, que é um objeto, um instrumento que sempre acompanha, né, essas contratações, que é o contrato de contragarantia. Uma vez bem feito, o contratante do seguro, que é o tomador, ele consegue taxas e limites mais competitivos, então ele tem taxas mais baratas e limites mais amplos. E, além disso, o apoio da corretora em defender e levar informação para as seguradoras parceiras. Então, assim, sem dúvida,
Da mesma forma que quando você for contratar um seguro do seu carro, você precisa de um especialista nisso, quando for contratar um seguro garantia, também é importante procurar quem saiba te dar todo o apoio. Muito bem, estamos aqui batendo esse papo sobre seguros aqui com o Ricardo Gel, da Deal Seguros, e também com o pessoal aqui da Mitsui Sumitomo, né, o Rafael Distante. E nós estamos aqui sentindo uma falta, aqui o pessoal que está aí acompanhando no YouTube, estou sentindo falta daquele like. Pessoal, ajuda a gente aí, vamos buscar os 300 likes aí do programa de hoje. Você que está nos acompanhando aí, provoque o chat aí, nos ajude a alcançar esses números. Vamos subir os números de likes. E se você está chegando agora também, aproveite aí, está chegando agora, não conhecia o canal da BBC News, faça lá a sua inscrição. Né? Agora, o seguro, você comentou bem sobre essa busca pelo especialista, mas quando a gente contrata seguro de carro, acho que pouca gente sabe exatamente o que está contratando, né? Porque você nunca... se você perguntar, acho que 9 em cada 10 pessoas na rua, qual o valor do seguro, da cobertura para terceiros do seguro dela, eu acho que 9 em cada 10 não sabem, né? Mas existe um padrão básico de mercado que define, né? Então, eu vou contratar seguro para terceiro, vou contratar seguro contra batida, vou contratar alguma proteção XYZ. Quando a gente fala de um seguro corporativo, um seguro garantia, é diferente, é tudo tailor-made, não é? Exatamente, Felipe, ele é total tailor-made. Por quê? Ali são coberturas específicas, né? Então, quer dizer, quando a gente está falando de um seguro ali residencial, um seguro de automóvel, a gente está falando de um seguro básico, um seguro de varejo. Agora, quando a gente parte para essa linha, realmente, para trabalhar com tomadores, né, com pessoa jurídica, que são empresas, aí já entra um detalhe muito importante, né, porque é um seguro corporativo. Esse seguro corporativo, as importâncias asseguradas são bem maiores, envolve muito planejamento, muito dinheiro então envolvido, assim, precisa realmente da figura do corretor especializado, sabe, para que ele leve para a seguradora o mais, digamos assim, o risco claro para a parte de subscrição ali, para entender o risco. Isso realmente, como você falou, é tailor-made. A gente vai fazer, basicamente, uma pólice de seguro-garantia, ela não é uma pólice padrão, tá? Ela é uma pólice que cada projeto é um projeto. Então, existe ali um objeto em cada contrato, esse objeto ele precisa, né, de uma atenção. Então, cada pólice de garantia ela tem um enquadramento nas modalidades, né, Ricardo? E aí a gente pode falar sempre do seguro tradicional, dos seguros mais estruturados, seguros judiciais. Então, na hora de subscrever, Felipe, realmente a importância do corretor especialista, ele faz total diferença para fazer essa colocação aí também. E também buscar melhores condições para o seu cliente. Então, isso é... Além de serem cifras, como o Rafael disse, muito maior e mais impactantes, expressivas, o seguro garantia é realmente totalmente customizado. Inclusive, na própria apólice, vem descrito individualmente o objeto que está sendo garantido por aquele seguro contratado. Então, seja numa discussão judicial, como a gente já falou agora há pouco, que inclusive menciona número de processo, indica as partes, né, autor e réu, como num seguro tradicional, numa execução de contrato, por exemplo, onde também é mencionado qual é o objeto daquela garantia, a que contrato ele se refere, a qual é o valor de limite dessa apólice, qual é o prazo para cumprimento daquela obrigação. Então, todas essas informações são trazidas claramente na apólice. E agora, fazendo aqui, a gente tem a tradição no programa de fazer perguntas difíceis. Então, eu tenho que fazer uma pergunta difícil para vocês também. Porque se a apólice é tão flexível, quem está contratando seguro não pode esquecer de contratar a parte mais importante, não? O seguro garantia, ele é pré-definido nos termos da SUSEP e de como ele foi aprovado junto à SUSEP pela seguradora.
E ele, via de regra, tem como objetivo garantir as mesmas obrigações, indiferente da companhia. Apesar de que no início do ano houve uma transformação que gerou algumas mudanças. Mas ele, mais uma vez, até evidenciando a necessidade de uma corretora especializada para que seja, de fato, fidedigna a sua necessidade, né? Então, muito importante que tenha isso em linha. E o seguro garantia, Felipe, ele começa realmente ali a partir a sua contratação ele se dá a partir da assinatura do contrato muitas das vezes, tá? Ou então, falando seguro o garantia judicial, muitas vezes quando precisa ser aportada essa garantia ali frente ao juiz, né? Então, o início começa ali e diferente dos outros riscos, né, de outras carteiras, o seguro garantia ele não tem uma vigência pré-determinada, literalmente de 365 dias, né? Ele vai conforme o projeto, vai conforme a necessidade aí também da caução, tá? É claro, tem as limitações via SUSEP, via contrato de resseguro, aí é claro que a gente entra numa parte muito técnica, mas ele já é um seguro mais flexível em termos de vigência, ele acompanha ali a necessidade. Muito bem, vou parafraseando ali o nosso amigo Helder, amasse esse like aí, pessoal. Falta pouquinhos minutos aqui para liberar o espaço para o closing. Vamos passar ali com os 300 likes. Agora, só para a gente ir fechando o assunto, você comentou sobre ser um corretor especializado. Então, não é qualquer corretor de seguros que pode oferecer o seguro garantia, é isso? O seguro corporativo. Tem uma formação diferente. Como é que você pode começar a distribuir esse tipo de seguro? Toda corretora de seguro ela precisa de ser também aprovada pela SUSEP para atuar no mercado. O corretor, sim, ele, uma vez habilitado, ele pode comercializar, mas é evidente que as contratações ocorrem de forma mais objetiva e correta quando quem trata tem propriedade no assunto, né? Então, como qualquer mercado, existem empresas ou pessoas operando de uma forma que talvez eu não julgue a melhor. Então, assim, é realmente questionável. Mas a partir do momento que você tem a habilitação, você pode comercializar. Mas o interessante é que também, além da habilitação, você tenha o conhecimento, né? Perfeito, pessoal. Nós temos esse papo aqui hoje com o Rafael de Santi, da Mitsui Sumitomo, e o Ricardo Gel, da Dio Seguros. Pessoal, muito obrigado por aceitar nosso convite, por participar aqui do programa conosco. E, por favor, deixe seus contatos, quem quiser procurar a Dio Seguros, a Mitsui, para saber mais sobre o produto ou até contratá-los, né? Fiquem à vontade para essas redes sociais, site, aproveitem o espaço. Obrigado, Felipe, pelo espaço aqui para a gente poder falar desse seguro, que não é tão comum, mas assim... É importante porque o mundo corporativo ele precisa bastante. E assim, quem precisar de seguro garantia pode procurar a Mitsui através de um corretor, né? A Dio Seguros é especializada, ela é uma grande parceira nossa. Então, assim, por favor, consultem a gente. Mitsui Sumitomo é uma empresa multiline, mas com um grande foco em seguro garantia aí também. Fiquem à vontade para nos consultar através do corretor especializado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael, por dividir esse painel aqui em conjunto. A Dio é uma corretora especializada no segmento corporativo. Também fazemos uma atuação completa no portfólio voltado para as pessoas jurídicas. E aqui em São Paulo, estamos baseados na Vila Nova Conceição. O nosso site é Dioseg, que é uma abreviação de seguro.com.br, e o LinkedIn Dio Seguros. Então, qualquer necessidade, qualquer contato, estamos à disposição aí para atendê-los. Lembrando que, como o Rafael disse, as seguradoras brasileiras precisam de atuar através do intermédio de um corretor. Então, dessa forma, ficamos aqui à disposição para apoiá-los quando for necessário. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rafael. E muito obrigado a você, telespectador da BMC News, pela sua audiência, pelo seu comentário, pelo seu like. Nós fazemos tudo isso por vocês, para tornar vocês investidores
melhores. Espero ter contribuído com o programa de hoje. Nós ficamos por aqui e até amanhã com mais Você com Dinheiro.